Gálatas, capítulo número 2. Verso de número 11. Gálatas, capítulo de número 2, verso de número 11. Gálatas, capítulo de número 2, verso de número 11. Vamos fazer a leitura? O texto diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que os homens não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, mas pois por obras da lei ninguém será justificado. Até aí somente. Vamos orar mais uma vez? Eu gostaria que você, nessa oração, suplicasse a Deus para falar com você. Mas suplique, peça o favor de Deus veementemente. Fala, Deus, fala comigo. Talvez você tenha vindo aqui na igreja e tenha saído da mesma forma que na qual você entrou. Talvez a palavra de Deus não penetra nos seus ouvidos, nem desce ao seu coração. Você logo se esquece. Então peça a Deus para que essa palavra seja agarrada no seu coração. Amém? Pai, nós nos reunimos aqui, ó Deus, exclusivamente para adorar o Teu nome, Senhor. E na adoração nós cantamos louvores, nós damos abertura com salmos. Nós, ó Deus, fazemos reverência ao Senhor, ao Teu santíssimo nome. Nesse momento, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, suplicamos, fala conosco, ó Deus. Expõe nosso coração, ó Deus, que nosso coração possa ser exposto pelo Teu Espírito Santo. E que nós possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra. E que essa palavra possa ser, ó Deus, como uma semente que cai em solo fértil, em nome de Jesus. Tire todos os empecilhos, todos os embaraços, todos os pensamentos, ó Deus, vãos, que às vezes a gente cai dentro deles e viaja durante a pregação da Tua palavra. Mas tenha misericórdia, Senhor. Nós queremos que a nossa mente esteja cativa à Tua palavra. Portanto, prenda, Deus, a nossa atenção na Tua palavra agora, em o nome de Jesus. Que todo empecilho, obra de Satanás, venha cair por terra em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja, Deus, revelada a nós. E que o Senhor possa nos converter mais uma vez ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Meus irmãos, nós temos o costume de expor as Escrituras, livro por livro, versículo por versículo. É chamado de pregação expositiva no meio teológico, mas, como eu já ressaltei na semana passada, eu decidi dar um tempo no livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro que nós estamos estudando, e nós começamos uma minissérie intitulada O Evangelho. Na semana passada a gente teve uma pregação intitulada Entendendo o Evangelho, que a gente esboçou aqui o pensamento do irmão mais velho e do irmão mais novo, demonstrado por Jesus na parábola do filho pródigo. E hoje nós vamos continuar falando do Evangelho, que é o tema da nossa minissérie de ministrações, mas o subtema de hoje é como o Evangelho muda as nossas vidas. Meus irmãos, isso aqui é transformador.
Se Deus lhe der a graça de entender como aplicar o Evangelho na sua vida, você será transformado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Transformado. Portanto, eu chamo a sua atenção para que você não fique disperso, mas que você possa compreender, de fato, como o Evangelho muda a vida daquele que ouve e pratica o Evangelho. Esse tema é importante. Todas as religiões do mundo, fora, obviamente, com exceção do Evangelho, eles têm todos os mesmos princípios, que é o princípio de que eu obedeço, portanto eu sou aceito. Mas no Evangelho de Jesus Cristo é o contrário, eu sou aceito, portanto eu obedeço. Esse é o princípio. Martinho Lutero, ele teve um insight que ele pensava que é necessário primeiro ser salvo por Jesus Cristo, receber a sua palavra para que depois ele pudesse obedecê-la fielmente, com base no amor, com base na gratidão. O padrão do coração humano sempre é voltar àquele velho princípio de atos antes da conversão. O nosso coração, por causa da nossa natureza pecaminosa, tende a sempre voltar aos velhos hábitos. Ou como, na ocasião do irmão mais velho, a sempre voltar a praticar uma falsa religiosidade, um falso moralismo. O nosso coração tende a sempre voltar lá no princípio. Sabe? Aquele coração pecaminoso, aquele coração que sempre trilha caminhos tortuosos, não caminhos retos diante de Deus. E essa é a causa básica de todos os nossos fracassos espirituais. Nossos pecados e nossas emoções estão completamente fora de controle. Os nossos conflitos e brigas, e principalmente a nossa ineficácia na pregação do Evangelho, na ministração do Evangelho, é por causa disso. Nosso coração, no caminhar da vida cristã, ele vai se desviando. E nós precisamos do Evangelho para ir nos conduzindo num caminho reto e verdadeiro. O próprio Martinho Lutero dizia que alguns de sua época acreditavam que o Evangelho é o ABC da vida cristã. Que depois de você conhecer o Evangelho, aí sim você galgaria níveis mais profundos de entendimento teológico. Mas para Martinho Lutero, não. Para Martinho Lutero, o Evangelho não é o ABC, mas é completamente tudo. Tudo é o Evangelho. Tudo necessita do Evangelho de Jesus Cristo, inclusive a própria teologia. Você, meu querido irmão, irmã, você não pode, por exemplo, mudar o seu coração pela sua vontade própria. Não se engane. A moralidade não vai mudar o seu coração. A ética social, ela não pode e não tem força para mudar o seu coração. A única coisa que tem força para mudar o seu coração é o Evangelho de nosso Jesus Cristo. E hoje eu vou abrir 2 pontos aqui, principais. O primeiro, por que nós precisamos do Evangelho para mudar o nosso coração? E segundo, como utilizar-se do Evangelho para mudar o nosso coração. Então eu trago aqui primeiro 2 ilustrações. A primeira a respeito do texto que nós lemos, o texto de Gálatas. Quem que é Pedro? Nós, ao expor, o Júnior Lucas expôs o último texto de Atos dos Apóstolos, e ele vai falar da conversão de Cornélio. E aqui está princípios interessantes da vida de Pedro. Porque Pedro, ele se converte ao Senhor e o Senhor vai quebrando as barreiras culturais dentro de seu coração. E uma das principais e fundamentais barreiras que havia no coração de Pedro era justamente essa consciência de que o gentio, ele não era uma pessoa benquista. Pedro, ele foi religiosamente treinado a se afastar de gentios, a comer com gentios. E na visão que Pedro tem de um lençol sendo estendido, descendo do céu, pelas suas 4 pontas, e dentro desse lençol tinha todo tipo de réptil, de animais impuros. Aí Deus chega para Pedro e fala, Pedro, mata e come. Ele fala, de jeito nenhum, Senhor. De jeito nenhum, nunca coloquei coisa impura na minha boca e não vai ser agora, não. Aí Deus fala com ele, Pedro, não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. Mata e come. Essa visão acontece por 3 vezes. Por 3 vezes Pedro vê aquele lençol descendo com esse tipo de animais.
Mas ele entendeu, porque logo chegam os servos de Cornélio, e ele entende, então, pelo Espírito Santo, que ele deveria ir até a casa de um gentio e pregar o evangelho para isso. Ele entende que Deus havia purificado tudo. Então todos deveriam receber a mesma mensagem, receber o mesmo Espírito. Nós vamos nos lembrar que quando Pedro começa a falar ali, o Espírito Santo batiza todos os envolvidos. Eles começam a falar em línguas estranhas, assim como eles falaram em Atos, no grande mover do Espírito Santo, né, em Pentecostes. Só que no decorrer da caminhada de Pedro, as coisas vão mudando, sabe? O que acontece aqui, com o texto que nós lemos, Paulo está com a sua comitiva gentílica, junto com o apóstolo, eles estão comendo junto, porque aparentemente ele entendeu o evangelho, né? Não pode haver separação entre gentios e judeus. Deus purificou, obviamente, todo mundo. Pedro come com Cornélio, com sua casa, os gentios. Agora ele come com a comitiva de Paulo, que também era formada por gentios. Só que chega a comitiva do grande Tiago. Tiago, sim, o irmão, ou melhor dizendo, meio-irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Homem louvado, homem querido, a ponto de ser reconhecido como um dos pilares da igreja primitiva. Sim, Tiago veio a se tornar possivelmente um dos apóstolos também. Ele era querido de igual forma, ele era honrado de igual forma. Chega a comitiva de Tiago. Aí o que Pedro faz? Pedro começa a olhar para os gentios. Sorrateiramente ele se levanta da mesa, estava ali comendo com os gentios. E ele então recebe a comitiva de Tiago. Não sei o que acontece com o ambiente na qual eles estavam localizados. Não sei se havia outra mesa ou não. Se não, eles criaram uma outra forma de se alimentarem. Só que não foi só isso. Alguns outros judeus que estavam com Paulo também começam a caminhar nessa direção. Inclusive Barnabé, a ponto de Paulo citá-lo aqui. Até Barnabé, que anda comigo para todo lado, há anos. Ele se deixou levar por Pedro, por essa situação, e começou também a discriminar os gentios. Olha que interessante, meus irmãos. Só que Paulo o chama a atenção. Paulo se opõe a Pedro. E olha como que ele faz isso. Ele não diz, Pedro, seu racismo é contra a vontade de Deus. Paulo não faz isso. Muito pelo contrário, o argumento de Paulo é, você não está andando conforme o evangelho. O que Pedro está fazendo aqui, meu irmão? Ele esqueceu o fundamento. Ele esqueceu o A, B, C, D, E, F, G. Ele esqueceu tudo que Jesus Cristo fez. Toda a reconciliação que Jesus fez na cruz do Calvário fora esquecida. Pedro está levantando um muro de inimizade mais uma vez. Ele esqueceu do evangelho. Assim como eu e você esquecem de vez em quando. Nós nos esquecemos do evangelho na qual nos atraiu e nos salvou. Assim como Pedro esqueceu aqui de como se comportar diante dessa situação, agora com o evangelho no coração, nós também nos esquecemos às vezes. E Paulo repreende na face. Pedro se esqueceu do evangelho de Jesus Cristo. E Paulo confronta, porque o argumento é sublime. O argumento é, você que foi justificado pela fé, tem que viver pelo mesmo. Então ele usa um argumento de que, olha, você sendo judeu não vive como judeu, é impossível viver diante da lei. Agora você está querendo mudar as coisas, você mesmo não vive assim. Nós não vivemos por obras, mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele enfatiza a justificação pela fé aqui. Mas o ponto é que o racismo que Pedro demonstra prova que ele perdeu a orientação quanto o evangelho da graça. Ele foi desorientado. Paulo não simplesmente diz, pare de ser racista, mas ele diz com outras palavras, você tem que tomar um banho do evangelho de novo, Pedro. Você pode até conhecer o evangelho, meu irmão, em um nível intelectual, mas se você vive conforme Pedro estava vivendo aqui, quer dizer que esse evangelho não penetrou aonde ele deveria ser penetrado. Ele não penetrou na escuridão do seu coração ainda. Faltava para Pedro se despir de toda a sua carnalidade e colocar o evangelho no mais profundo de seu coração. Esse é o texto que nós lemos. Mas eu vou dar um segundo exemplo.
para que você comunique comigo essas coisas e talvez até mesmo esses pecados. Por exemplo, por que nós nos comparamos com outras pessoas? E por que nós somos, quando nós somos criticados, nós ficamos tão arrasados com a crítica? Por que nós trabalhamos e trabalhamos até não sobrar nada de nós? Toda energia vai embora de tanto trabalho. Por que nós sofremos assim? Por que nós pensamos, desejamos e corremos atrás dessas coisas? É porque não basta dizer ao coração, pare, coração. Não basta você reconhecer que você está excedendo os limites. Você pode estar trabalhando demais, você pode estar querendo fama demais, querendo atenção demais, mas não basta dizer isso ao coração. É necessário que o evangelho seja aplicado nesse coração. Mas talvez no meu caso, eu esteja tentando fazer do meu coração uma linha de crescimento. Talvez eu tenha pegado o meu coração e tentado, pelas minhas obras e pelo meu próprio esforço, ganhar a minha própria salvação. E talvez você e eu perceba que a razão pela qual eu trabalho demais pode ser completamente outra. Às vezes você acha, não, eu trabalho para sustentar minha família. Será? Será que você tem trabalhado tanto assim mesmo para sustentar sua família? Você tem acreditado nisso? E mesmo que você acredite que Jesus te ama, isso pode ser apenas uma abstração de seu coração. Talvez o seu intelecto tenha tentado moldar o seu coração da melhor maneira para que você continue sendo enganado pelo seu próprio coração e intelecto. Ou talvez você esteja passando por todas essas coisas que você está passando porque você quer o amor das pessoas, você quer ser popular, você quer ter e ser reconhecido como alguém que tem a mente brilhante. É aquilo que você faz que realmente pode estar maquiando a raiz do problema de seu coração. Obrigado. Você pode olhar para a eficácia do seu trabalho, para a eficácia da sua pregação, para a eficácia do seu ministério. Você pode olhar para todas essas coisas e pensar que isso é um Deus na sua vida. Você pode ter essa percepção. Mas você só terá essa percepção quando, de fato, o Evangelho for iluminado na sua mente e no seu coração. Portanto, não basta dizer, pare de trabalhar. Não basta dizer, pare de tentar ser famoso, pare de se comparar com outras pessoas. É necessário admitir que, na verdade, eu não creia ou não tenho crido suficientemente no Evangelho. Talvez eu ainda esteja querendo merecer a minha significância, a minha segurança através da performance. Por isso que sempre eu tenho a competência de cair no erro do irmão mais velho, de ser salvo pelas próprias obras. Mas a reforma moral, ela não funciona para mudar o coração. É necessário levar o Evangelho a mais fundo do nosso coração. O coração ele jamais pode mudar se o Evangelho não for aplicado de fato a ele. Você pode pressionar a vontade com a moral, com a ética, com a cultura, com as leis da sociedade, mas você nunca poderá transformá-lo eficazmente. Isso só o Evangelho faz. Agora, como você se utiliza do Evangelho para mudar a atitude do coração? A primeira coisa que você tem que fazer, meu querido irmão e irmã, é identificar os ídolos do seu coração. É identificar quem tem sido adorado. Martinho Lutero escreveu uma exposição sobre os 10 mandamentos, num livro chamado Um Tratado sobre as Boas Obras. Lutero, ele diz, abre aspas, a lei do Velho Testamento sobre não ter outros deuses é o evangelho do Novo Testamento que diz que somos salvos pela graça e não pelas obras. As duas coisas são, na verdade, uma coisa só. Ele diz que o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, ou seja, não terás outros deuses diante de mim, é a mesma coisa que Paulo afirma, você tem que crer em Jesus e não nas boas obras. Por que seria assim?
Se você tenta ganhar a sua salvação através do seu esforço, por definição, eu estou colocando algo no lugar de Jesus. Não terás outros deuses diante de mim, diz o mandamento. E por isso, por definição, é um ídolo. Então Lutero afirma que o primeiro dos 10 mandamentos é o mais básico de todos os outros 9 mandamentos. Em outras palavras, você nunca deixe de cumprir os mandamentos de 2 a 10, sem antes ter descumprido o primeiro mandamento. E isso é muito interessante, porque ele diz, se você não roubar, não mentir, você não vai cometer adultério, se você roubar, mentir, cometer adultério, você não vai cometer esses pecados sem antes de tudo que antes de tudo isso você tenha tornado alguma coisa mais importante para você do que Jesus Cristo. Não apenas mentimos e pecamos dessa maneira, a não ser que estejamos colocando alguma coisa para ser o nosso Salvador. E essa é a verdadeira fonte da esperança e da segurança em nossas vidas. Ou seja, nós nunca cometemos o pecado de 2 a 10 sem antes ter cometido o pecado principal e básico e fundamental, que é colocar outra coisa no lugar de Deus em nossos corações. Os outros pecados são sempre secundários. O pecado mais arraizado em nosso coração é que nós deixamos de adorar o único e verdadeiro Deus e passamos a adorar um falso ídolo, um falso Deus. É quando eu deixo de amar a Deus acima de todas as coisas e coloco alguma coisa, uma pessoa, um bem material, uma ideia, um desejo no lugar de Deus. Portanto, o principal problema de nossos corações, aquilo que está mais enraizado no fundo dos nossos corações, é que nós não amamos a Deus suficientemente. E eu vou dar alguns exemplos para os irmãos. O primeiro exemplo. Esse exemplo foi dado por Tim Keller. No início de seu ministério, ele recebe 2 mães desesperadas porque os seus filhos haviam se encrencado com a lei, o casamento não estava indo nada bem, elas culpavam os maridos pela ineficácia da educação dos filhos e por isso os filhos acabaram se debandando para contrariar a lei, ou seja, potencialmente eles se tornaram bandidos. Então Tim Keller chama essas 2 mulheres que tinham o mesmo problema e começa a aconselhá-las. A primeira mulher, ela era convertida recentemente, é toda a sua família, recém-convertida. E quando o Keller começou a falar, olha, você tem que perdoar o seu marido. Essa raiva que você tem do seu marido tem que ser perdoada. E o marido realmente não era lá essas coisas, ele não ajudava muito na educação, era como se fosse um ímpio, né? Não ficava dentro da casa, não cuidava, enfim. E essa mulher, ela conseguiu perdoar o seu marido. Mas a segunda mulher era uma mulher que tinha muitos anos de crente já fazia parte da comunidade há muitos anos. E essa mulher, ela não conseguia perdoar o marido. E que ela falava, não, você tem que perdoar, portanto, Jesus disse que nós temos que perdoar 70 vezes 7, que nós temos que perdoar porque se nós não perdoamos, Deus não perdoa os nossos pecados. E deu as justificativas bíblicas, fundamentais, sim. E, com o passar do tempo, ele percebeu que ele havia cometido um erro. E o erro foi de não expor a essa mulher o ídolo do seu coração. Nas entrevistas, no aconselhamento, ele percebeu, depois de alguns anos, observando os casos mais uma vez, ele percebeu que ele não conseguiu identificar o principal ídolo da adoração daquela mulher. Aquela mulher, na verdade, ela adorava o próprio filho. Sim, o marido não estava tão ruim assim na educação, o marido era presente, mas o problema é que ela não conseguia perdoar pelas falhas da educação, porque ela amava muito o filho. Amava tanto o filho a ponto de adorá-lo. Se o filho não está bem, a minha vida também não está boa. Para a minha vida, para eu ficar feliz plenamente, eu tenho que ver a felicidade do meu filho. Mas eu tenho raiva e ódio do meu marido porque o meu marido não consegue proporcionar ao meu filho essa felicidade para que eu venha me alegrar. Essa mulher, ela começou a adorar o filho como se o filho fosse Deus. E sabe por que ela não conseguia perdoar o marido? Porque ela não conseguia amar a Deus. Ela só conseguiria perdoar o marido quando o ídolo chamado filho fosse derrubado no coração dela. Somente dessa maneira. E o Keller percebeu que no início do seu ministério ele errou nesse sentido.
Vou dar um outro exemplo de idolatria. O meu próprio exemplo, para vergonha minha. Vou confessar um pecado. Quando eu ingressei na fábrica que hoje eu trabalho, há 10 anos atrás, eu tinha um problema muito grande com a mentira, sabe? Eu não era daquelas pessoas que mentiam facilmente, mas quando o negócio apertava para o meu lado, aquela mentirinha, eu tinha que contar. Como, por exemplo, às vezes eu fiz um modelo errado, não ajustei a peça em alguma medida, o modelo chega na produção e dá tudo errado, aí eu percebi que eu cometi um erro. Aí meu patrão, quando chega para perto de mim, pergunta por que isso está acontecendo, aí eu cocei a cabeça, não foi o cabelo. Poxa vida, eu acho que é um erro de overlock na produção, montagem, montou torto, folgado, ficou muito folgado, não fecharam um ponto luva atrás na medida correta, portanto o corte ficou maior, só que era mentira. Eu comecei a mentir a esse respeito, por quê? Porque tinham duas coisas em jogo na minha vida, o medo e o orgulho estavam colocando em xeque. O medo porque eu tinha medo de perder o emprego, o orgulho porque eu seria humilhado, porque obviamente eu cometi um erro. Então esses dois pontos foram questionados e eu não tinha evangelho e não tinha o conhecimento necessário para estar tratando isso em minha vida. Só que o Espírito Santo, ele começou a martelar tanto isso na minha cabeça. Você está mentindo. Você está mentindo. Assume. Não, mas você vai mentir de novo. Isso era corriqueiro, tá, irmãos? Isso acontecia corriqueiramente. Então eu através do Espírito, eu falei, não, cara, eu vou falar a verdade. Aí quando eu fui questionado mais uma vez a respeito de um outro modelo, outra coisa, eu falei, chefe, isso aqui fui eu que errei. A coleção estava toda pronta e você sabe que se você erra, isso gera custo, você perde um monte de faca, perde os modelos, se ficou muito ruim, que não foi o caso, graças a Deus, se ficar muito ruim, você perde os cortes e tudo, isso gera custo, finanças, o patrão perde dinheiro por causa de um erro seu. Só que eu consegui, pela força do Espírito Santo, confessar. Não, foi eu mesmo que errei. Foi eu que fiz errado, eu tenho que refazer isso, eu tenho que olhar esse modelo de novo. Ou seja, o que eu tinha, irmãos? Eu tinha medo e orgulho. Medo de ser mandado embora e orgulho de ser humilhado por causa do péssimo serviço que eu fiz. Isso acontece. E quando isso acontece, é porque algo além de Jesus Cristo tem sido meu salvador funcional no coração. Eu já era crente há alguns anos, mas eu ainda continuava sendo o meu próprio salvador. E existe um comportamento de irmão mais velho aqui. O irmão mais velho, ele usa de meios pecadores para tentar moldar o comportamento. E existe também uma forma moralista de irmão mais velho para tornar as pessoas honestas também. E infelizmente a gente continua usando esses mesmos métodos de irmão mais velho, por exemplo, na educação dos nossos filhos. A gente não chega para os nossos filhos, quando eles mentem, pelo menos eu faço isso com o meu. A gente chega para os nossos filhos e fala assim, filhos, mentir é feio. Você não pode mentir, Deus não gosta de mentira. Olha, se você mentir, você vai virar um mentiroso e ninguém vai confiar mais em você. Nós estamos usando os mesmos métodos errôneos, moralistas, para instruir os nossos filhos quanto à verdade. Nós estamos criando no coração de nossos filhos a mesma coisa, medo e orgulho. Medo de ser pego, medo porque Deus não gosta e medo de me tornar alguém pior lá na frente. É isso que nós estamos gerando. Nós usamos desses meios morais externos, à vista dos outros, para tentar moldar o coração pecaminoso dos nossos filhos. E às vezes a gente tem essa mesma abordagem para tentar moldar o nosso próprio coração. Só que isso, meu irmão, não vai funcionar. Isso não é evangelho. Nós não podemos usar um método pecaminoso para tentar tornar alguém honesto. Você não está moldando o coração nesse sentido. Você está apenas manipulando o seu coração. Você está contorcendo o seu coração de uma forma contrária à forma de Jesus Cristo. Mas ao invés disso, você deveria estar derretendo o seu coração, para que ele se amolde ao coração exato de Jesus Cristo. Uma coisa é você contorcer, outra coisa é você derreter.
Quando você derrete, ele se torna um líquido, que na qual você pode moldar perfeitamente a estrutura externa em uma estrutura interna. Mas sem evangelho, isso nunca vai acontecer. Você pode estar usando medo e orgulho para que as pessoas digam a verdade. Nós estaremos, com isso, mentindo mais uma vez. E você sempre irá cair e cair nos mesmos erros. Sabe esses pecados carrancudos que você não consegue largar? Você sabe por que você não consegue largar? É porque você está tentando moldar o seu coração. Você não está derretendo o seu coração. É porque você está usando métodos moralistas, legalistas, para tentar converter o seu próprio coração. É como eu disse no começo, não adianta você chegar para o seu coração e falar, você está errado. Não adianta você pegar a ética, a lei e tentar colocar dentro do coração sem o evangelho. Isso não vai funcionar. Você vai continuar caindo no mesmo erro, e no mesmo erro, e no mesmo erro sempre. E por quê? Por que isso acontece? Porque o medo e o orgulho nunca foram lidados de maneira bíblica, confrontados pelo evangelho. E nós sempre trabalharemos essa modalidade externa com a moralidade do irmão mais velho, mas nunca mudaremos o nosso coração. A mentalidade do irmão mais velho nunca irá derreter um coração. O moralismo do irmão mais velho nunca irá derreter o coração. O evangelho da graça de Deus é ele o único meio para lançar fora todo medo e todo orgulho. E como isso funciona? Vou dar mais 2 exemplos para que você entenda. Primeiro, você tem que encarar a pessoa na qual está te questionando. Você não pode fugir dela. Por mais que a resposta ela venha te desmoralizar, ela venha te desqualificar, a verdade ela tem que ser manifestada. Você tem que falar a verdade. Ainda que isso venha tirar todo o crédito, toda a glória que você acha que você tem, toda a perfeição que as pessoas veem em você, como é que fala quando você incentiva uma pessoa a falar bem de uma pessoa? A palavra que nós usamos é... Vocês estão comigo aqui? Como? Elogio. Perfeito. Exatamente essa palavra. Todo elogio que você recebeu durante anos. Nossa, essa pessoa é tão legal. O João é tão legal. Nossa, fulano de tal é tão legal. E quando ele erra, todo aquele prestígio que na qual você vem cultivando cai por terra. Tudo cai por terra. Mas a primeira coisa é eu me colocar às claras para ser desaprovado. Não gostar do que eu vou falar é importante. Porque às vezes uma pessoa chama você para fazer alguma coisa e você tem sempre palavras de afirmações sempre. Às vezes você mente afirmando alguma coisa na qual você não gostaria, você não fez. Por exemplo, se alguém chega para você e fala, você fez aquele trabalho? Aí se você falar, não, eu não fiz, você vai ficar triste, a outra pessoa vai ficar triste também, e você com medo que a outra pessoa fique triste, você vai lá e mente também. Você não pode fazer isso. Eu tenho que olhar para a pessoa e em meu coração dizer, atenção para isso, tá, irmãos? Você tem que dizer no seu coração, olha, eu queria muito contar com a sua aprovação, mas eu não necessito dela absolutamente porque eu tenho a aprovação de Jesus. Sabe como quando eu começo a aplicar o evangelho nesses pecados, nesses dias, sabe como que eu começo a derrubar esses evangelhos? É quando eu pego a suficiência de Cristo, toda a sua obra e começo a aplicá-la. Por que eu não preciso mentir? Ainda que eu perca o meu emprego, ainda que eu perca o meu prestígio, por que eu não preciso mentir? Porque eu aplico o evangelho. O que o evangelho diz? Que Deus é o meu sustentador. Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu não preciso do prestígio do outro, porque o Cristo me salvou e me ama. Eu só vou começar a derrubar ídolos, meu querido. Você só vai conseguir derrubar os ídolos na sua vida, os amores errôneos na sua vida, quando você de fato começar a aplicar o evangelho neles. Não de uma outra forma. A mentira só vai acabar na sua vida quando o evangelho entrar dentro dela. Por que eu não vou mentir? Não vou mentir nunca mais, porque Jesus Cristo me salvou. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de perder emprego, eu não tenho medo de perder prestígio, eu não tenho medo de perder glória, eu não tenho medo de ser quem eu sou, ou seja, um pecador falho,
Porque Jesus Cristo é a verdade, Ele me salvou. Então não vou mentir mais. Você tem que estar aplicando essa verdade constantemente na sua cabeça, para que ela desça ao seu coração de modo prático, a vivenciar de fato o Evangelho. Colossenses, capítulo número 3, Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, as coisas que foram creditadas em nós por Cristo Jesus, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós precisamos colocar em prática Colossenses capítulo número 3 na vida. Nós precisamos colocar o Evangelho nesses pontos da vida. Um outro exemplo, Tim Keller também fala dele. Ele estava aconselhando uma mulher no início do seu ministério mais uma vez, e essa mulher, ela tinha muitos problemas com homens. Ela sempre buscava satisfação nos homens, então ela agarrava os homens de uma maneira como nós vemos hoje em dia isso acontecendo facilmente. Ela não queria saber quem era a pessoa, do que gostava, de que crença era, ela simplesmente queria se satisfazer nos homens. E por causa dessa motivação do seu coração, ela sempre tinha muitos homens e sofria muito com isso, porque ela era abusada muitas vezes. E ela começou a ir na igreja do Tim Keller, ouvir as pregações, ela começou a entender um pouco, mas ela trabalhava juntamente com a pregação e o aconselhamento, ela trabalhava com terapeutas também. O terapeuta, pela graça de Deus, identificou um problema. O terapeuta chegou para ela e falou: agora eu sei qual que é o seu problema. Qual? Seu problema é que você busca a sua felicidade em homens. Seu problema é que você busca a sua satisfação em homens, a sua alegria, a sua raiz de viver, o seu sentido de vida, você busca na satisfação dos homens. Aí o Keller falou: ó, rapaz, o camarada deve ter lido Bíblia. Porque é exatamente isso que as Escrituras dizem, né? Que nos instrui a perceber. Só que depois o terapeuta disse: você tem que mudar. Como? Você tem que construir uma carreira para você. Não, você tem que abandonar os homens e começar a pensar mais em si mesmo. Na verdade, você precisa de um emprego, você precisa de uma carreira. Vai estudar, vai fazer alguma coisa, vai abrir uma empresa. Se preenche com isso. Aí ela falou com o Keller, falou: o primeiro conselho foi até legal. Realmente eu estava tentando me satisfazer com homens, mas isso era um ídolo. Mas ele me empurrou para um outro ídolo. O ídolo do eu. E eu falei para ele: não, eu não quero um outro ídolo na minha vida, não. Eu não quero o ídolo chamado homem para satisfazer a minha felicidade, a minha ausência de sentido, mas eu também não quero ser movida para o feminismo que fala que eu tenho que ser empresária, que eu tenho que encontrar satisfação nisso. Isso é um outro ídolo. Aí o cara falou: engraçado, mas me conte mais, como que você fez para resolver isso? Aí ela falou: simples, Colossenses, capítulo número 3. Eu disse para aquele terapeuta: os homens são bons, mas eles não são o sentido da minha vida, e não podem ser. A carreira, o emprego é bom, mas ela não vai trazer sentido para a minha existência. Somente um homem e uma obra, um emprego, pode trazer sentido para a minha vida. O homem é Jesus Cristo. E o seu emprego, a sua obra, foi a morte no Calvário por mim. Ela pegou o Evangelho e começou a aplicar na sua vida. E começou a derrubar os seus próprios ídolos. Ela não ficava trocando de ídolos. O amor aos homens é um ídolo, mas o amor às coisas também é um ídolo. É necessário ter o Evangelho e aplicar o Evangelho nos nossos corações. Somente dessa maneira, o coração vai se derreter e se moldar ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que você muda o coração? Ao invés de mudar um comportamento, meu irmão, é através do Evangelho. Sabe como você perde medo e orgulho? É quando você aplica o Evangelho lá. E o que é isso? Isso é adoração, teologicamente dizendo. É o Evangelho da graça sendo reconhecido e aplicado.
É o amor de Jesus Cristo sendo sentido e experimentado. Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não contém o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho que livra e derruba todos os ídolos de nossos corações. E é necessário que ele seja aplicado para que a nossa adoração seja de fato uma adoração integral, não fragmentada, não partida, mas de fato integral. Meu irmão, minha irmã, sabe esse problema, essa dor que você está enfrentando, quando ela passa dos limites, quando ela impede que você adore a Deus, saiba, ela se transformou num Deus. Se o problema que na qual você está vivendo te impede de adorar a Deus e de ter comunhão com o seu irmão, saiba, isso é um ídolo. Aplique o Evangelho nesse ídolo e derrube-o. O Evangelho é como se fosse um machado viking que rebenta esse ídolo, meu irmão. É como se fosse um martelo, quebra essa rocha, desmanche essa face idólatra que está no seu coração. Não deixe que o seu orgulho, a sua vaidade, os seus medos tomem o lugar de Jesus Cristo no seu coração. Derrube-os. Aplique o Evangelho no seu casamento, meu irmão, minha irmã. No problema que você está tendo, aplique o Evangelho aí. No problema que você está tendo no trabalho, aplique o Evangelho aí. No problema que você tem na igreja, conforme foi a oração que nós fizemos aqui, aplique o Evangelho nela. O Evangelho tem que ser aplicado em todas as esferas de nossas vidas. Em tudo, absolutamente tudo. E assim, meu irmão, nós seremos de fato libertos de pecados que tanto nos aprisionam. Não se esqueça disso. O nosso problema é como o problema de Pedro. Nós nos esquecemos do Evangelho. Não se esqueça, meu irmão. Mas que você possa se lembrar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e mudar drasticamente tudo na sua vida. Amém? Fique de pé. Abraão, cante a última canção pra gente. Não se esqueça de que nós não somos salvos por nenhum tipo de obra. Nós não podemos ser. Jesus Cristo, ele venceu por mim e por você. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Portanto, jogue suas armas fora. Se entregue a Jesus Cristo. Ele foi o único perfeito. E Ele quer salvar a sua vida mais uma vez. Porque talvez você tenha se desviado dele. Ele quer te trazer de volta mais uma vez. A obra que Ele fez uma vez por todas. Não é necessário mais uma crucificação. Não é necessário mais uma morte. A morte dele é para todos sempre. Ele se entregou antes que tudo fosse formado. Na cruz do Calvário, ele já havia morrido antes que tudo fosse criado. O nosso Senhor já morrera por mim, por você. Você não necessita de obras para a salvação. Você não tem que guardar a sua imagem. Muito pelo contrário. A sua imagem ela tem que ser destruída. A sua imagem ela tem que ir para o pó, para que a imagem de Cristo resplandeça. Lembre-se disso. Cantemos mais uma vez essa canção. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor.
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, não permita, ó Deus amado, que o nosso coração se desvie da verdade do Teu Evangelho, Senhor. O Evangelho não é o básico da fé, mas o Evangelho é o todo da fé. A boa nova de que Jesus derrumou muros de separação está latente diante dos nossos olhos. Mas faça com que esse Evangelho adentre nos nossos corações e que ele possa iluminar todas as esferas de nossas vidas, ó Deus. Para que o nosso casamento tenha paz porque tem Evangelho, porque tem Cristo. Para que o meu trabalho tenha paz porque tem Evangelho, porque tem Cristo. Que a igreja tenha paz porque tem Evangelho, porque tem Jesus Cristo nela. Senhor, ajuda-nos. Não nos deixe ser como Pedro nesse episódio, ó Deus, triste, para o currículo dele. Mas que o Senhor possa fazer com que nós, todos nós aqui da igreja, retornemos ao Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, meu Senhor, para a glória do Teu nome. Ilumine os nossos corações escuros. Ilumina as esferas de nossa vida, Deus, para que tenhamos uma verdadeira transformação, transformados pelo Evangelho de Jesus. Tenha misericórdia de nós e nos ajude em nome de Jesus Cristo. Amém.